Irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: quando o estilo prevalece sobre a essência. Meus irmãos, estamos vivendo um momento no cenário evangélico brasileiro em que o relacionamento com Deus tem sido substituído por gestos e ritos. Constatamos em muitas igrejas que o relacionamento com Deus ritualizou-se. Fizeram com que a forma, as exterioridades, a performance, a estética prevalecesse sobre a essência, que é a palavra de Deus. Em muitas igrejas, o relacionamento com Deus saiu da esfera espiritual para a esfera ritualística. Alguns acham que as coreografias incentivam o relacionamento com Deus. Outros acham que um som ritmicamente estridente aquece o relacionamento com Deus. Meus irmãos, hoje a institucionalização ritualística no meio evangélico, no cenário evangélico, veio com um impressionante poder de controle e massificação das pessoas na hora do culto. Jargões e gestos são usados como fetiche, são usados como talismã. Está amarrado, está quebrado, cobre-me com teu sangue, tome posse da bênção e por aí vai. Esses jargões são ditos ritualisticamente como se eles tivessem poder mágico. Com respeito aos corinhos, por exemplo, se alguém não cantar com ar de quem está com dor de cálculo renal, não é espiritual. Ou seja, se alguém ao louvar não fechar os punhos e não se espremer, esse não é espiritual. Hoje existem ritos de todas as espécies. Existem os ritos dos frios, os ritos dos canelas de fogo, os ritos dos tradicionais, os ritos dos avivados. Então, nessa massificação de níveis de ritos, o relacionamento com Deus foi a bancarrota. As igrejas hoje estão cheias de adoradores estéticos que nem sequer sabem a dimensão espiritual de adorar a Deus em espírito e em verdade. Cremos hoje que o Senhor permite que usemos instrumentos para acompanhar os cantos, mas esquecemos que os instrumentos com seus ritos variados não podem expressar verdadeiramente louvor a Deus. Por quê? Porque os instrumentos são secundários e devem ser entendidos como acessório secundário e não como principal. Aliás, os instrumentos não foram criados à imagem de Deus, eles não têm alma, os instrumentos não foram redimidos. Portanto, lamentavelmente, hoje valoriza-se o ritual e a essência, o conteúdo que é a palavra de Deus tem sido colocado de lado em escanteio na periferia. John Wesley disse o seguinte, escute bem o que é que ele diz, abre aspas: mantenha os olhos em Deus a cada palavra que você cantar. Preocupe-se estritamente com o sentido daquilo que você está cantando. Fecha aspas. Meus irmãos, precisamos entender que o que vale é a essência. Que alimenta é a essência, é a palavra de Deus. O precursor da reforma protestante, John Wycliffe, ele criticou duramente os seus contemporâneos quando tentavam colocar o ritual acima da essência, que é a palavra de Deus. John Wycliffe usou a expressão de Agostinho para criticar os seus contemporâneos. Ele disse o que Agostinho disse, abre aspas: logo que o ritmo me proporciona mais deleite do que as próprias palavras, confesso que cometi pecado. Fecha aspas, disse Agostinho.
Meus irmãos, a supervalorização do ritual tem mumificado o relacionamento com Deus. A igreja brasileira, com seus cultos triunfalistas, com seus shows de entretenimento, onde a palavra, a essência, não perdeu espaço e Deus ficou na periferia, tudo agora passa a ser fantasia, ilusão e não realidade na hora do culto. Todas as esquisitices e bizarrices no cenário evangélico brasileiro deve-se à institucionalização ritual do culto. A ênfase hoje não é na palavra, é no estilo, é no ritual. A ênfase ornamental do culto prevalece sobre a essência. Isto é grave, porque Deus fica na periferia. Precisamos entender que o ritual, o estilo, é uma ostentosa exibição de arte que desvia a atenção do pecador para longe da verdade evangélica. O ritual, o estilo, a performance, nada mais é do que uma ostentosa exibição de arte que elimina o relacionamento profundo com Deus. O ritual, o estilo, a performance é nociva porque apenas ela incentiva, aliás, ela incita somente os sentimentos. O ritual, o estilo, a performance não quebranta corações, que leva ao arrependimento. A mensagem passada pelo ritual, pelo estilo, a mensagem passada pelas exterioridades, ela é adornada. Portanto, ela não é salvadora, ela não é santificadora. Quem salva é a essência, quem salva é o conteúdo, quem salva é a essência, que é a palavra de Deus. É mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que quebrantar um coração verdadeiramente através do ritual, através do estilo, através da performance, através das exterioridades. Meus amados irmãos, escute bem, a marca de uma igreja bíblica é que ela não coloca o ritual, ela não coloca o estilo acima da essência, que é a palavra de Deus. Os instrumentos, a música, o estilo são acessórios e devem ser entendidos assim. A supremacia no culto tem que ser a declaração da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. A ênfase no culto deve ser a pregação expositiva da palavra. A pregação expositiva da palavra foi empregada pelos profetas, foi empregada por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja primitiva e pelos reformadores. Portanto, meus amados irmãos, uma igreja alicerçada no ritualismo está sobre a areia, e ela é a casa da morte e não a casa do pão, porque a essência, que é o pão, que é a palavra, foi colocada de lado. Que Deus vos abençoe, nos ajude, nos dê discernimento para não cairmos nessa malha diabólica do ritual, do ritualismo, da performance, do estilo, em detrimento do principal, da supremacia, que tem que ser a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, é o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém.